Iniciando aqui o nosso estudo de hoje, nós estamos no livro Agenda Cristã, o texto número 17, intitulado Em Verdade. Como sempre, esse livro ele traz para nós diversas mensagens abordando os vários aspectos que dizem respeito à nossa vida aqui no mundo material, principalmente na aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos através dos ensinamentos cristãos, muito mais do que nós entendemos o livro Agenda Cristã como sendo um livro espírita. Na verdade ele é um livro cristão, porque de um modo geral seus ensinamentos falam detalhadamente de cada valor, de cada um daqueles valores que são transmitidos nos evangelhos, e faz um paralelo da aplicação prática no nosso cotidiano. Essa mensagem de hoje, em verdade, já trazendo ali, fazendo uma alusão, uma pequena referência a uma daquelas citações de Jesus no Evangelho, quando ele diz que em verdade vos digo. Então aqui ele faz uma abordagem sobre as virtudes que nós cultivamos e temos a necessidade de pôr em prática. Então, várias passagens aqui para nós, fazendo com que nós nos encaixemos nessa condição de aprendizes do Evangelho, fazendo aquela reflexão para que nós observemos de que forma que nós vivemos o nosso dia a dia dentro desse caminho que nós optamos. De fato, o problema é que quando nós falamos sobre cristianismo, ele tem várias vertentes. Então, nesse livro em especial, ele poderia, independente da condição dele de ser um livro psicografado, ou de ser um livro que veio através de trabalhadores espíritas, a mensagem dele é uma mensagem universal, que cabe não apenas aos próprios cristãos, mas cabe também a todos aqueles que seguem uma escola filosófica que tem o objetivo de elevação espiritual. Não existe nenhuma passagem aqui que possa ser contestada por aquele que deseja de fato viver essa elevação, independente da crença que abraça. Então é uma mensagem, tanto que como nós já estudamos, a mensagem do cristianismo, ela nada mais é do que uma apresentação dos valores dessas leis universais que todas as escolas apresentam, só que traz ali um roteiro que foi elaborado por Jesus, o seu grande representante, mas nós encontramos o conteúdo desses ensinamentos em todas as escolas. Então, se nós falamos que o amor é uma lei universal, todas as escolas seguem nessa mesma direção, cada uma trazendo ali, apresentando ali o seu tempo, o seu contexto, a sua cultura, na sua linguagem, mas a essência acaba sendo a mesma para todos, invariavelmente. Aqueles que fogem desse propósito de seguir em direção a essa lei universal, infelizmente traz uma falsa mensagem. Então vamos lá. Em verdade, como diz para nós aqui o título, começa trazendo a primeira passagem: o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. Antes da gente trazer aqui uma explanação sobre essa passagem, aqui nós temos várias virtudes que são apresentadas para nós, e aí nós vamos então tentar entendê-las na aplicação. Então falamos sobre a santidade, a sabedoria, a iluminação, a orientação, a bondade, a força, a humildade, a sinceridade. Falamos sobre a simplicidade também. Então todas essas virtudes trazendo um paralelo do seu significado com a sua vivência. E o que nós vemos hoje no nosso mundo são pessoas, podemos dizer assim, que a esmagadora maioria da nossa população vive muito mais estimulada pelas paixões do que pela razão
que cultiva essas virtudes. Quando nós falamos em paixões, falamos sobre os impulsos, sobre aquele sentimento de muitas vezes de revolta, de indignação, de intolerância. Então é o que nós vemos hoje de modo geral. E com o aumento, né, dessa facilidade que nós temos hoje das comunicações, através dessa tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição, nós vemos essas manifestações de um modo muito mais patente, de um modo muito mais intenso. Então, constantemente, né, através desses recursos, nós temos ali, nós ouvimos as opiniões das pessoas, nós sabemos o que elas pensam, nós sabemos o que elas sentem, e de um modo geral o conteúdo nem sempre, né, na maioria das vezes, nem sempre mostra a aplicação desse conteúdo, dessas virtudes que nós vemos aqui hoje. Independente das crenças, temos espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, judeus, muçulmanos, cada um dando a sua opinião, e nós nos perguntamos assim, mas se o código filosófico fala para nós que a sua base é constituída por virtudes, por que as opiniões e os comportamentos não seguem esse mesmo caminho? E aí então nós acabamos vendo exatamente aquela incoerência daquilo que eu sou e daquilo que eu gostaria de ser. A filosofia que eu abraço mostra aquilo que eu gostaria de ser. O meu dia a dia mostra exatamente quem eu sou. E, infelizmente, não vemos esforços para poder fazer valer aquilo que nós gostaríamos de ser. Então, quando é colocado para nós aqui, por exemplo, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. A santidade, trazendo para nós essa ideia de elevação espiritual, de desenvolvimento de virtudes profundas, de uma vivência real de todos esses valores, aquele que detém ou que alcançou essa condição, observa todos aqueles que erram como aprendizes, ainda falhos na sua forma de viver, e que precisam, na verdade, de orientação, de auxílio, de esclarecimento. Então, a partir do momento em que nós observamos alguém que comete um erro, e nós apontamos esse erro fazendo uma crítica, nós mostramos exatamente que essa condição de santidade se encontra bastante distante da nossa realidade. Porque errar, todos nós erramos, constantemente, principalmente quando nós vemos hoje, né, nos destaques que nós temos da mídia, dos meios de comunicação, apontando erros, por exemplo, daqueles que de alguma forma ocupam posições de destaque na nossa sociedade, né, no meio político, no meio empresarial. Então o tempo todo nós somos bombardeados por apontamentos. Isso não significa conivência, que o fato do indivíduo ter errado, que ele não tenha que responder por aquilo que ele fez. Mas o que nós vemos hoje são críticas e apontamentos improdutivos pelo simples fato de deixarmos nossas paixões falarem por nós. Então vamos dizer assim, tentando justificar, mas eu quero dar a minha opinião. E aí nós lembramos mais uma vez, que nós veremos aqui na própria Agenda Cristã, como André Luiz lembra, né, que as suas opiniões mostram o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então, se santidade, elevação espiritual, esse desenvolvimento moral é o nosso objetivo, o nosso comportamento mostra exatamente que nós estamos seguindo em caminho contrário. Então, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. Até mesmo essa presunção também é contada. Aquela pretensão, aquela arrogância de mostrar, por exemplo, que eu fiz alguma coisa, eu ajudei, querendo receber ali todos os louros, todas as glórias por aquilo que fez. Então a santidade mostra que o comportamento daquele que conseguiu chegar nessa condição é um trabalho silencioso, é um trabalho produtivo, é um trabalho tomado por virtudes, um trabalho virtuoso, que tem por objetivo fazer com que o mundo melhore, inicialmente trabalhando para que todos aqueles que se encontrem à volta desse que está nessa condição também melhorem. Porque nós lembramos sempre, né, que a ideia de felicidade que nós temos hoje, a felicidade ela jamais será conquistada de uma forma isolada. Então nós podemos dizer que
aquele que consegue ser feliz, se distanciando da sua realidade, não se importando com aqueles que estão infelizes, na verdade ele se ilude. Na verdade, ele simplesmente se engana, porque ele está vivendo ali um egoísmo que para ele é satisfatório, até o momento em que ele despertar e perceber que ele se encontra isolado. Então é um trabalho feito de autodoação, oferecendo principalmente aquilo que existe de melhor dentro deles. Se nós então abraçamos essa causa, nós temos sempre que pensar nisso. Podemos hoje não estar na condição de santos, mas se nós desejamos essa elevação espiritual, é um trabalho que começa no nosso dia a dia. Depois nós temos o sábio, não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. Então, essa situação ela é muito mais comum. Quantas vezes nós encontramos naqueles debates, naquelas discussões, organizadas ou não, quando surge um tema, um dá uma opinião, o outro acha que sabe mais, e nós começamos ali uma guerra de vaidades, uma guerra de egos, cada um querendo mostrar que sabe mais do que o outro. E na verdade, o que nós estamos falando nesse ponto não é de sabedoria. Nós estamos falando, na verdade, de conhecimento. E o conhecimento não demonstra uma elevação espiritual dentro do campo da virtude. Ele simplesmente mostra a capacidade que o indivíduo tem de processar informações, de armazenar aqueles dados. Mas a sua aplicação depende exatamente das virtudes que ele cultiva. Então, aquele que conseguiu, de fato, alcançar a sabedoria, ele não observa o ignorante e satiriza, ou seja, o humilha, o constrange com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Pelo contrário, ele vai exatamente ajudá-lo no seu entendimento, esclarecendo fraternalmente. Nós vemos isso no nosso dia a dia, nós vemos isso nas salas de aula, nós vemos isso dentro de casa, onde nós sempre temos aquele comentário de ironia, aquele comentário de sarcasmo. Quantas e quantas vezes nós vemos isso nas nossas conversas, no meio social onde nós vivemos. A ironia e o sarcasmo como sendo formas de constranger aquele que se engana, aquele que não conhece, aquele que não compreende. André Luiz mesmo, aqui num dos textos que nós estudamos, ele falava exatamente sobre isso, sobre essa questão de quando nós encontramos aqueles que têm conhecimentos inferiores a nós, o primeiro ponto que nós temos que relevar é exatamente que muitas vezes ele não teve as mesmas condições que nós tivemos para ter o conhecimento que nós temos hoje. Os caminhos que ele percorreu foram caminhos diferentes, foram instruções precárias, foram ali experiências que muitas vezes distorceram o seu ponto de vista sobre determinadas situações do nosso dia a dia. Então, constrangê-lo, na verdade, mostra exatamente que nós estamos numa condição, pelo menos dentro do campo moral, muito mais inferior do que ele. Porque a ironia, o sarcasmo, a sátira, são instrumentos exatamente daqueles que são arrogantes e orgulhosos. E o sábio, tendo conhecimento da sua posição, e sabendo da bagagem intelectual e moral que possui, vai utilizá-la exatamente para que o outro possa também se elevar, saindo daquela condição de ignorância em que ele se encontra. Então o que nós vemos hoje, nesse movimento de intolerância que nós encontramos hoje na nossa sociedade, e isso sendo estimulado cada vez mais por grandes nomes na nossa mídia hoje, pessoas que são muito inteligentes, mas que usam essa inteligência para provocar cada vez mais esse instinto de agressividade na nossa sociedade. E não simplesmente para fazer com que as pessoas se esclareçam, tenham maior compreensão, exatamente para transformar de um modo positivo a nossa sociedade. Então, se nós não temos o conhecimento, qualquer movimento que é feito em torno de nós, que de alguma forma consegue nos convencer, acaba nos arrastando para essa ou para aquela direção, sem necessariamente ter a preocupação de construir algo verdadeiramente positivo. Porque do contrário, ele diz assim, olha, mas eu faço isso porque as coisas estão erradas. Pode ser que as coisas estão erradas, mas nem sempre essa é a melhor forma de fazer as coisas.
E essa sabedoria nós vamos desenvolvendo com o passar do tempo, misturando então, fazendo aquela mesclagem do nosso conhecimento adquirido e dos valores que vamos desenvolvendo. Aí nós saberemos exatamente de que forma aplicar esse conhecimento, entendendo quais são os seus efeitos, quais são os seus objetivos, se aqueles caminhos são os caminhos corretos, e aqueles que não compreendem ainda isso, estão exatamente naquela condição de aprendizes, precisando de orientação. Então, prestemos muita atenção nisso, porque muitas vezes nós utilizamos isso com tanta naturalidade, a ironia, o sarcasmo, a sátira, já estão tão incorporados no nosso modo de viver, que nós nem percebemos isso como um defeito, nem percebemos isso como uma falha do nosso caráter. Achamos simplesmente que já que todo mundo faz, nós também podemos fazer. E isso acontece em todos os meios. Isso faz parte quase que da nossa própria natureza humana. Mas há a necessidade de nós nos elevarmos desse nível em que nós nos encontramos para o nível superior. E para isso, há a necessidade exatamente de utilizarmos a nossa sabedoria de um modo mais produtivo e proveitoso. Aliás, a própria ideia de sabedoria já mostra essa elevação. Então, se por acaso nos consideramos sábios, na verdade estamos ali exatamente como pseudo-sábios. Lamentavelmente. Né? Pois é, ainda não, né? Pelo menos não durante o sono, né, Tic-Teco? Já é alguma coisa, né? Porque acordados é um problema. Depois nós temos aqui o iluminado, não insulta o que anda em trevas. Aclara-lhe a senda. Então, quando nós falamos sobre a iluminação, mostramos mais uma vez também uma condição de elevação espiritual. Aquele que anda em trevas, aquele que erra, aquele que pratica o crime, aquele que não conseguiu ainda seguir um caminho reto na sua existência, tropeça, comete falhas, esse, na verdade, é também aquele que necessita de auxílio, para que possa sair dessa condição de trevas. E hoje nós vemos isso o tempo todo. A nossa mídia cada vez mais ativa, a nossa mídia cada vez mais atenta àquilo que acontece à nossa volta, utiliza essas informações como um conteúdo para o seu programa, sem a preocupação de transformar aquilo em algo positivo. Acusa aquele que erra, acusa o seu erro, mas não traz uma proposta de mudança. O iluminado, aquele que já adquiriu essa sabedoria, não insulta, não humilha aquele que anda em trevas, mas ajuda exatamente a sair dessa condição. Então, no nosso caso, não podemos muitas vezes transformar aquilo que acontece na nossa sociedade numa dimensão maior. Quando nós vemos, por exemplo, recentemente tivemos a oportunidade de ver ali tantas e tantas manifestações populares, a ação policial, a ação da população, a ação de pessoas que são radicais. Nesse momento, todos nós emitimos as nossas opiniões. E aí nós nos perguntamos, mas a nossa opinião, além do fato de nós termos o desejo quase que incontido de fazer com que todos saibam o que nós estamos pensando, a pergunta é, a nossa opinião, ela é construtiva para alguma coisa? Ela ajuda a transformar para alguma coisa? Ela esclarece aquele que não compreende? Nós temos que fazer essa avaliação. Temos que deixar acesa na nossa consciência essa luz que sempre vai tocar, ou vamos dizer assim, o alarme que sempre vai tocar, cada vez que nós nos desviarmos daquilo que nós desejamos ser. Nós espíritas estudamos constantemente sobre a vida daqueles espíritos mais elevados, a forma que os espíritos vivem nesses planos mais felizes. Ou seja, colocamos isso para nós como um objetivo. Colocamos isso como sendo tudo aquilo que nós estudamos como uma necessidade para alcançarmos esse objetivo. Se nós nos desviamos disso, então, significa que nós estamos, na verdade, cultivando em nós uma ilusão de querer ser alguma coisa sem fazer por merecer estar nessa condição. Então a iluminação mostra também essa elevação. Não somos
Como nós vimos aqui nesses itens anteriores, não somos santos, não somos sábios, não somos iluminados. Não ainda. Mas o nosso trabalho é para chegar nesse objetivo. Então hoje eu posso não ser o sol, que apresenta aquela luminosidade, como nós poderíamos fazer uma comparação com Jesus. Mas certamente nós somos aquela pequena vela, que é capaz de iluminar um ambiente escuro. Essa iluminação, na verdade, se por acaso ela se tornar um insulto para aquele que anda nas trevas, na verdade nós estamos usando a nossa chama para incendiar o lugar, e não para iluminá-lo. Então precisamos ficar muito atento sobre a forma como nós estamos trabalhando com essas virtudes que nós tanto estudamos e desejamos desenvolver. Depois nós temos o orientador, não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. Aí nós falamos mais uma vez, né, sobre não apenas um conhecimento dentro do campo intelectual, mas nós falamos também da própria experiência de vida que nós temos. Encontramos aqueles que muitas vezes não conseguem seguir o mesmo caminho, a mesma trajetória que nós seguimos, aqueles que tropeçam nas escolhas que fazem em suas vidas. Então muitas vezes nós utilizamos ali, temos aquela posição para ajudar aqueles que precisam dessa orientação, e nós utilizamos essa posição exatamente para fazer as acusações e mais uma vez para constranger aquele que erra. Então o orientador, conforme diz aqui André Luiz, não acusa o aprendiz tateante. O aprendiz tateante é aquele que continua, né, ainda segue naquele caminho das tentativas de erros e acertos. Tem hora que acerta, tem hora que erra, na maioria das vezes acaba errando, acaba fazendo ali algumas besteiras na vida, né? Então, na verdade, o orientador é aquele que chama do lado de uma forma silenciosa, de uma forma equilibrada e procura ajudá-lo da melhor forma. E não simplesmente dizer que ele errou. Ele já sabe que errou. O erro já foi constatado, a dor já foi sentida. E essa ovelha insegura, então, como foi colocado, é a que mais reclama o pastor, ou seja, se ela se encontra no caminho errado, ela precisa daquela mão amiga que vai segurá-lo e vai apontar uma direção certa. Então o orientador se coloca exatamente naquela condição de mestre. Como hoje nós temos Jesus como a nossa referência. Pedimos, né, nos momentos de aflição, que Jesus ilumine nossa mente, que aponte uma direção, que designe ali para nós, né, os auxiliares que possam estar conosco naquele caminho mais difícil. Então hoje não somos mestres, mas se nós temos uma pequena capacidade maior do que o outro, já nos coloca numa condição de orientadores. Simples, humildes, ainda falhos, não tenhamos dúvida, mas capazes de perceber aquilo que muitas vezes o outro não percebe. E muitas vezes, até mesmo nessa orientação, precisa de muita sensibilidade para lidar com isso. Para dizer as coisas certas, no momento certo, na hora certa, esperando o efeito certo. Exato, Angelina. E mesmo assim é aquele julgamento silencioso, né? A nossa consciência já aponta. Porque é aqueles que fazem escândalos, né, dentro de uma falsa humildade, né, dizendo para todo mundo, não, eu errei. Como eu disse para vocês, né, nós não precisamos, né, dizer que o erro aconteceu, porque o erro por si só já se manifesta. Você não precisa sair num dia de sol dizendo que o sol está aparecendo, você está vendo. Então, na nossa consciência, nós vamos analisar, dentro daqueles 3 passos, né, que nós sempre comentamos. Primeiro, a necessidade de nós sabermos exatamente o que é o bom e o que é o mal. O que provoca em nós um efeito positivo, o que provoca um efeito negativo. Quais são as virtudes e quais são as imperfeições. Depois nós identificarmos em nós o que existe dessas imperfeições e dessas virtudes e em qual intensidade elas se encontram. E depois o terceiro passo mais importante, nós trabalharmos pela transformação. E esse trabalho de transformação é aquele exercício constante de autovigilância, de sacrifícios, porque o nosso ego, na verdade, ele quer aparecer para todo mundo.
Ele quer dizer o que ele pensa, ele quer mostrar como ele é, independente se é bom ou se é mal, ele quer aparecer. E a nossa consciência, já buscando esse desenvolvimento, vai exatamente fazer com que esse ego seja contido, para que ele apenas faça aquilo que tem um resultado válido, um resultado proveitoso. E aí é a grande luta, porque um quer segurar o ego, e o ego está querendo sair. Na maioria das vezes o ego escapa, né? Porque ele está ali todo imantado com sabonete, com óleo, né? Então a gente tenta segurar, ele escorrega para cá, escorrega para lá, mas a nossa luta é constante. No momento em que nós observamos alguma coisa, vem a nossa consciência e diz assim: fica quieto, não fala nada. E o nosso ego: deixa falar porque eu quero dizer para todo mundo o que eu penso. E aí depois que nós lançamos aquela palavra, aí o ego fica feliz: pronto, já disse o que eu queria dizer. E a consciência diz: mas o que você disse valeu a pena? Então por isso nós estamos nesse trabalho constante. Depois diz para nós aqui: o bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. Quando nós falamos em bondade, é claro, seria muito fácil para nós apontarmos aqueles que demonstram realmente, né, essa bondade de uma forma clara no seu modo de viver. Temos vários e vários expoentes na nossa sociedade, no nosso meio, daqueles que realmente sabem, né, mostram claramente essa bondade já desenvolvida. Mas, mais uma vez, nós ainda não temos essa condição, essa capacidade. Mas o pouco de bondade que nós temos já deve ser para nós um instrumento de construção. Ou seja, não perseguir aquele que é mau, mas ajudar a melhorá-lo. E isso é muito difícil, porque para que nós possamos ajudar alguém que precisa, nós temos um elemento que ele é determinante para nós: a simpatia. Se nós simpatizamos, nós temos vontade de ajudar. Se nós temos a antipatia, nada vai fazer com que nós ajudemos, porque nós ainda estamos nessa vivência de um modo muito superficial. Se eu gosto da pessoa, é claro que eu vou ajudar. Se eu não gosto, eu quero que ela se exploda. Não é mais ou menos assim a ideia que nós temos hoje? Então eu prefiro assim: olha, deixa ela se virar, deixa ela aprender do jeito dela, e aí então está o grande ponto. Porque a bondade não escolhe quem ela vai ajudar. A bondade simplesmente observa a oportunidade e age. No nosso caso, nós temos uma bondade seletiva, nós temos um amor seletivo. Quando diz assim, né, o amor incondicional que Jesus demonstrou para nós. Esse amor incondicional, pelos amigos, pelos inimigos. Lembrando que os inimigos, nós temos esse prefixo in na frente, que significa que não é amigo. Mas o fato de ser amigo não significa que eu tenha antipatia por ele. Ele simplesmente não é meu amigo. Mas a minha bondade observa a necessidade que ele tem. Como um espírito em evolução, como um espírito ainda falho, um espírito ainda na condição de aprendiz tateante, como foi colocado um pouco mais acima. Então, se nós temos esse pouco de bondade, nós temos que fazer com que ele extrapole a nossa vontade de fazer as coisas, porque a nossa vontade ainda depende dessa simpatia, dessa preferência. Bom dia, Fatival. Nós estamos sendo bons, tic-tac. Nós lembramos sempre que estarmos no mundo de provas e expiações já mostra em nós uma pequena evolução. Então nós temos virtudes, todos nós temos todas as virtudes, mas ainda num grau pequeno que está se desenvolvendo, mas que pode se desenvolver cada vez mais se nós ficarmos atentos a todas essas lições que são apresentadas para nós. Basta a gente lembrar que existe em nós uma bondade a partir do momento em que nós não praticamos tantas e tantas maldades que acontecem pelo mundo afora. Quando nós vemos crimes, quando nós vemos ali atitudes daquelas que são as mais condenáveis, o fato de nós não fazermos aquilo já mostra que nós temos uma bondade dentro de nós. Uma preocupação de não fazer com que nós sejamos os multiplicadores daquele erro. Então, assim, todas as virtudes estão em nós. Né? Bom dia, André. Podemos imaginar aquele gráfico de bastão, né? Aquelas barras que vão subindo, aqueles gráficos de barra. Então, assim, todos nós temos todas as virtudes naquelas barras bem baixinhas ainda. Aí tem uma barra que está um pouquinho mais alta do que a outra.
a outra ainda um pouquinho mais baixa, algumas virtudes ali para baixo, né, daquela linha, daquele eixo que se encontra ali numa cor vermelha, outras numa cor mais azul. Então nós temos várias barras. Conforme as experiências vão acontecendo na nossa vida e nós vamos desenvolvendo cada vez mais esses valores, essas nossas barras vão se elevando. Se nós pudéssemos ver ali o gráfico de Jesus, teríamos todas as barras azuis alcançando um grau máximo. Nós estamos ainda ali embaixo, pequenininho. Se nós pudéssemos ver nas pessoas as suas imperfeições e as suas virtudes através dessas barras, nós veríamos ali barras muito simples ainda. Mas cada vez que nós vamos, então, nos esforçando cada vez mais para esse trabalho, essas barras vão se elevando. Principalmente quando elas vão sendo colocadas em prova no nosso dia a dia, porque não adianta nós pensarmos assim, não, porque a caridade é muito boa, a caridade é muito bonita. Aquela barrinha só vai se movimentar quando nós formos colocados diante de uma situação em que a ação da caridade é exigida. Se nós conseguimos fazer com que ela seja praticada incondicionalmente, com tolerância, com indulgência, com perdão por aquilo que o outro faz, aí então nós teremos o desenvolvimento dela. Então por isso temos todos nós essas virtudes, basta que elas se desenvolvam um pouco mais. Depois diz para nós, o forte não malsina o fraco, ajuda-o a erguer-se. No nosso mundo de hoje, nós vemos a força de um modo muito diferente. Existe a força física, existe a força monetária, existe a força de influência, e muito pouco nós valorizamos a força moral. Naquela música da Legião Urbana, que eu gosto de falar para vocês daquela passagem, que diz para nós que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. E quando nós falamos em compaixão ser a fortaleza, dentro desse universo moral, aquele que é o mais forte é aquele que é o mais virtuoso, é aquele que é o mais tolerante, o mais equilibrado, o mais sensato, o mais sábio, o mais amoroso. Não hoje, como nós vemos, em que o forte é aquele que se senta atrás de uma escrivaninha, aquele que tem uma conta bancária recheada, é aquele que veste uma roupa diferente, que tem um carro mais bonito. Esse forte, pelo fato dele não ter essas virtudes desenvolvidas, ele usa essa força exatamente para poder esmagar aquele que é fraco. Nós vemos isso com facilidade quando você vai numa loja e você tem ali duas posições. Aquele que serve, que é funcionário, e aquele que é o servido, aquele que paga pelo serviço. Quantas e quantas vezes nós encontramos aqueles que estão pagando, humilhando aqueles que estão trabalhando? A força que ele tem é a força monetária. É a força de ser ali o cliente. Isso não é força nenhuma, isso simplesmente mostra arrogância, mostra uma fraqueza no caráter. Mostra a força da posição que ele tem, mas em termos de caráter mostra toda a sua fraqueza. Então o forte, de fato, dentro do campo das virtudes, é aquele que auxilia o fraco a se reerguer. É aquele que compreende as suas limitações, compreende as suas dificuldades. Nós vemos essa situação quando nós atendemos ao telefone em casa, quando alguém bate à nossa porta, quando nós estamos no trânsito conversando com outra pessoa. Nós fazemos dessa força a força do intelecto, a força financeira, como eu comentei com vocês, a força da posição, a força da influência. Nada disso representa de fato a força do espírito. É simplesmente a força que ele acredita ter no mundo material. Porque a força do espírito não usa nada disso. O espírito não fica atrás de uma escrivaninha. O espírito não usa um carro importado, ou um carro novo, um carro caro. O espírito não tem a conta bancária. O espírito simplesmente é aquilo que ele é. E a única bagagem que ele é capaz de transportar para onde quer que ele vá é exatamente a sua bagagem moral. Ali se encontra a sua verdadeira força. E nós temos que pensar nisso. Cada vez que nós levantarmos o nariz e começarmos a alterar a voz para falar com alguém, lembremos disso. A posição que nós estamos ocupando e o que nós estamos fazendo dentro dessa posição. Muitas vezes nós queremos defender os nossos direitos, que defendemos os nossos direitos violando o direito do outro.
Porque da mesma forma que nós esperamos ser respeitados, nós temos por obrigação de dar o respeito ao outro. Então temos que ficar muito atento nessa questão da força que nós temos. Porque do contrário, nós utilizamos assim, temos a força da natureza. A força da natureza, quando nós começamos a olhar de um modo mais universal, nós vemos a força da natureza criando vida, criando a beleza, sustentando a vida em torno dela e dentro dela. Mas quando nós olhamos para a natureza de um modo distorcido, nós vemos as chuvas, as tempestades. E na verdade não é essa força que importa, é aquela força silenciosa, é aquela força que produz, é aquela força que desenvolve. Depois nós temos aqui o humilde, não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. Falar de orgulho e falar de humildade para nós é algo muito difícil ainda, porque humildade é algo que nós desejamos ter, mas que na verdade é algo que ainda se encontra muito distante de nós. Quando alguém demonstra uma certa arrogância, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastarmos dela. E quando nós nos afastamos, o que é exatamente isso? Nada mais é do que a manifestação do nosso próprio orgulho. Porque existe uma diferença entre humildade e humilhação. De um modo geral, nós nos sentimos humilhados. O humilde, o verdadeiro humilde, ele compreende, tem ali a sua própria convicção sobre as suas capacidades. Ele tem ali a sua autoestima muito bem sustentada. Quando alguém diz alguma coisa, a primeira coisa que ele pensa é, pode ser que ele tenha razão. Eu vou tentar modificar aquilo que ele está apontando. Pode ser que ele esteja certo. Mas se ele não estiver certo, então eu não tenho por que me preocupar. Porque eu já sei aquilo que eu sou. Mas o nosso orgulho não faz isso. Quando alguém aponta o dedo para nós, a primeira coisa que nós fazemos é apontar o dedo de volta. E isso é o nosso orgulho brigando contra o orgulho do outro. Então a humildade é exatamente isso. Eu sei quem eu sou. Quantas e quantas vezes, né, só para poder ilustrar isso para vocês, eu vejo, por exemplo, né, em redes sociais como Twitter, Facebook e outros, né, que nós vemos assim, pessoas fazendo comentários, muitas vezes fazem comentários dentro de temas que para mim são temas interessantes. E que eu percebo que a opinião dele está equivocada naquilo que ele está dizendo, pelo menos no meu ponto de vista. A vontade que eu tenho de responder, de puxar uma briga, é uma coisa enorme. Aí eu dou aquela respirada e penso assim, mas para que eu vou responder para ele, se ele já tem a opinião dele formada? E mais, a opinião dele não vai mudar a realidade daquilo que é. Quando nós vemos, por exemplo, alguém falando mal do Espiritismo, o Espiritismo precisa de mim para poder defender as suas verdades? Como se nós fôssemos cruzados, segurando espadas, bandeiras e escudos para defender isso tudo? O Espiritismo, por exemplo, ele traz para nós uma realidade do plano espiritual que é imutável. E ela não vai modificar pelo fato de alguém criticá-la. Eu cheguei a comentar com vocês certa vez que alguém falou mal do Chico Xavier. Os espíritas ficaram oriçados e começaram a puxar briga. Aí eu pensava assim, mas será que o Chico está preocupado com alguém que falou mal dele? Na posição em que ele se encontra e depois de tudo aquilo que ele já viveu? Quando alguém diz assim, mas o Chico era muito feio, aí os espíritas, feio é você, feio é isso, ele está preocupado com a beleza física? Porque o Chico era isso, porque o Chico era aquilo, ele está preocupado com a opinião de alguém? Depois de tudo aquilo que ele aprendeu, da vida que ele teve que viver, e daquilo que ele alcançou? Então a gente fica nessas brigas, que na verdade nada mais são do que a resposta do nosso orgulho. Então a nossa humildade, ela se sustenta também pela nossa sabedoria. Se por acaso a nossa opinião tiver alguma validade, se ela puder contribuir de alguma forma, a nossa sabedoria vai dizer, fale isso, faça aquilo. Do contrário, a nossa própria sabedoria vai dizer, fique quieto que não vale a pena. Mas não porque o nosso orgulho está dizendo, deixa ele lá que... A nossa humildade vai dizer isso, né? Ele tem aquela pretensão de ser o dono da verdade, e a nossa posição vai ser simplesmente, fique calmo, fique quieto no seu canto, porque as coisas são como são. Se nós pudermos cooperar silenciosamente, como foi colocado para nós, em favor daquele que é orgulhoso,
nós colocamos. Alguém dá alguma opinião, a gente diz assim, olha, vamos pensar um pouco melhor, talvez não seja assim. A primeira coisa que a gente faz é catar ele pelo colarinho e chacoalhar. Ou seja, orgulho versus orgulho. E aí nós vamos então encontrar exatamente aquilo que nós estudamos na passagem anterior. O forte não malsina o fraco. E nesse caso, quando nós temos orgulho contra orgulho, é força contra força. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha. E na verdade nós sabemos que numa guerra todos perdem. Ninguém sai vencedor. A única coisa que sai vencedora numa guerra é o ego. Nem fala tic-tac, nem fala. Ali é aquela coisa assim de sair rolando escada puxando o cabelo, igual aqueles bons capítulos de novela. Depois nós temos aqui, vamos acelerar um pouquinho que já estamos quase no final. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. Nós já chegamos a falar sobre isso. O que é exatamente a sinceridade para nós? Aquele que diz assim, a sinceridade é dizer o que eu penso. Eu sou muito sincero, eu sou muito transparente. Eu falo mesmo. Na verdade, a sinceridade, muito diferente do que muitos imaginam, ela só se transforma numa virtude quando ela consegue harmonizar. A sinceridade, ela também caminha de mãos dadas com a sabedoria. Você tem que dizer aquilo que você pensa no momento certo, na hora certa, do jeito certo, se for útil. Do contrário, a sua sinceridade só é destrutiva. E vocês se lembram, né? Eu sempre gosto muito de usar essa comparação. A sinceridade é como uma tubulação transparente. Ela simplesmente vai mostrar o que se passa dentro daquele tubo. Que tipo de substância passa ali. Ou a água cristalina, ou o esgoto que sai da sua casa. A sinceridade é isso. Dizer o que eu penso, se o que eu penso está ali tomado de egoísmo, de orgulho, de arrogância, isso só tem um efeito negativo. E a sinceridade, né, Andréia, muitas vezes ela acaba se transformando em crueldade. Então nós temos que pensar sempre que a sinceridade, por isso que ser sincero e ser sábio são dois pontos extremamente importantes. Porque muitas vezes em casa, você quer conversar com alguém, dizer alguma coisa que você está percebendo que pode ser melhor, chamar aquela pessoa de lado, falar com calma, com sabedoria, com sinceridade para aquilo que você está vendo, é muito difícil, porque o que nós fazemos é dizer aos gritos. Levanta a voz e começa a gritar com toda a sinceridade aquilo que você está vendo, que na verdade você mais destrói do que constrói. Nós mais destruímos do que construímos. Depois nós temos o simples, não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. E aí tem aquela ideia da simplicidade e da vaidade. Que nós vemos aquele que é vaidoso, a primeira coisa que nós apontamos é, né, mas por que você está fazendo isso? Por que você é aquilo? Porque você está se comportando dessa forma? Você tem essa aparência? E na verdade chamar com tranquilidade, com silêncio, com discrição, para que o outro possa aprender, para que o outro possa compreender. E finalmente, o cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. Se nós nos consideramos como cristãos, nós não podemos nem odiar e nem ferir. E o que nós temos feito nos últimos tempos, principalmente quando nós somos estimulados por tudo aquilo que acontece na nossa sociedade? Quantas vezes nós vemos ali cristãos, pessoas que são boas, mas que se deixam levar por todas essas paixões? Comentei com vocês no início, né, que nós estamos sendo movidos por paixões. Publicamos fotos, fazemos comentários, né, divulgamos as nossas críticas. Com que finalidade? Simplesmente com a ideia de ferir alguém, de humilhar alguém, resumindo, de odiar alguém. E se nós seguirmos o Cristo, com o objetivo de transformar o mundo num mundo melhor, nós temos que fazer aquilo que vai de fato transformar o mundo num mundo melhor.
Se nós não fizermos nada, por exemplo, Miriam, dar lição de moral nada mais é do que a manifestação do orgulho. É utilizar aquela força que nós percebemos, mas uma força esmagadora. E não uma força, mas aquilo que eu falo, Tico-Teco, hoje nós temos as comunicações que estão estreitando cada vez mais a relação entre as pessoas, pelo menos na forma delas se comunicarem. Então talvez elas não estejam se aproximando no coração, mas certamente elas estão se aproximando pela mente, pelo modo de pensar. Então hoje, como todo mundo fala, aquilo que você fala, por exemplo, numa rede social como o Facebook, em que você tem 1000 seguidores, aquilo que você publicou, 1000 pessoas vão ouvir o que você disse. Por isso, então, nós estamos simplesmente vivendo um caos moral. Nós não conseguimos encontrar a medida certa para fazer as coisas. Nós não percebemos o efeito que nós provocamos nas pessoas. E isso é extremamente grave. Vai chegar uma hora que nós vamos chegar no fundo do poço para depois começar a reconstruir. Não precisamos chegar lá. Basta que nós saibamos usar isso de um modo proveitoso. E finalmente, de outro modo, diz aqui Emmanuel, ou diz aqui André Luiz, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Ou seja, o papel de virtude, a máscara de virtude, ela cai com o tempo. Então tudo aquilo que nós acreditamos ser no mundo de hoje, no mundo espiritual ela vai demonstrar a sua realidade. Então, essa coerência que a vida que nós temos aqui, poderemos chegar no plano espiritual com todo equilíbrio, com toda tranquilidade, isso é algo que nós precisamos trabalhar muito. Porque muitos chegam do outro lado, mas eu era espírita quando eu estava encarnado. Só que você era um péssimo espírita. E aí começa a mostrar a nossa ficha corrida. Você fazia isso, você se comportava dessa forma, você provocava isso sobre as pessoas, em nome daquilo que você acreditava. Só que você não vivia isso. Então, esse tipo de lição, que é trazida para nós, aqui em textos como esse, desperta em nós exatamente essa conscientização. Nós temos que ter essa coerência daquilo que eu sou e daquilo que eu pretendo alcançar. E não simplesmente usar essa máscara de que eu sou espírita, porque hoje ser espírita virou moda. Ser espírita significa elevação moral, destaque intelectual, e na verdade nós mostramos exatamente o contrário. Então, meus amigos, esse é o nosso texto de hoje. Chama a nossa atenção, puxa aqui as nossas orelhas, de uma forma bastante dolorosa, exatamente para que nós fiquemos em permanente vigilância, para fazer de fato valer esse título que nós desejamos ostentar como sendo seguidores do Cristo, seguidores que querem realmente transformar o mundo num mundo melhor, não apenas dentro dos trabalhos que realiza. Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu faço o meu trabalho lá no meu centro espírita, lá naquela instituição, lá na minha igreja, eu faço tudo isso. Mas no meu dia a dia, as minhas opiniões seguem caminho exatamente contrário. E quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que têm ali opiniões, que têm comportamentos que não condizem com aquilo que fazem naquele momento estabelecido de prestar o seu serviço. O verdadeiro serviço é prestado no silêncio do dia a dia. E aquilo que nós fazemos dentro das instituições nada mais é do que participar de uma atividade. Mas é na nossa vivência cotidiana que nós vamos demonstrar essas virtudes. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso texto de hoje, o texto número 17, em verdade,